Olá, pessoal de casa, meu querido aluno, minha querida aluna, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja. O meu olá especial a todos vocês que têm acompanhado o nosso canal TV Araxá Educa. Sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão preparados para mais uma aula de matemática? Vocês têm acompanhado as aulas? Que bom! O que será que nós temos hoje aqui na aula do 9º ano? Nós iremos continuar com os conjuntos e agora vamos recordar, revisar a potenciação com os números reais, dentro desse conjunto bem amplo, onde a gente vai trabalhar com os naturais, com os inteiros, com os racionais, ou seja, com os reais, que também englobam os números irracionais. Tranquilo? Vamos recordar o que a gente viu na aula anterior. Nós trabalhamos esses conjuntos. Nós vimos aí que o conjunto dos números reais, ele engloba todos os outros conjuntos. Os naturais, os inteiros, racionais, irracionais. E a gente viu que esses números podem ser representados numa reta numérica, seja o valor, o local real ou aproximado. Você se recorda? Excelente, porque agora nós vamos continuar com esse assunto, trabalhando aí, recordando a potenciação com números reais. Eu trouxe para vocês e espero que vocês acompanhem e já vão tentando responder, porque esse assunto nós já trabalhamos em aula anterior. Vejam bem, e aí, como que resolve? Eu tenho aqui inicialmente a gente recordar os termos. A operação, ela se chama potenciação. Isso mesmo. Mas, como que chama os termos da potenciação? Nós temos o 3 elevado ao quadrado é igual a 9. Ou 3 elevado à segunda potência. Você se recorda que o 2 como expoente ou 3 como expoente, eles têm nomes especiais. Eu digo 4 elevado à 10ª potência, 4 elevado à 6ª potência, mas quando eu tenho o 2 e o 3 como expoente, a nomenclatura, o jeito de ler, também tem essa diferença de quadrado e cubo. 3 elevado ao quadrado aqui. Quem que é o 3? 3 é a base. O 2 se chama expoente e o resultado da nossa operação, que é potenciação, o resultado se chama potência. E é claro, a gente vai diferenciar potenciação de multiplicação. 3 elevado ao quadrado não é o mesmo que 3 vezes 2. Não é o mesmo que essa multiplicação. O 3 elevado ao quadrado significa o quê? Que eu tenho o fator 3 multiplicando ele por ele, 2 vezes essa mesma base. Ok? Recordou? Fez essa diferenciação? Ótimo! Então, trouxe para vocês alguns exemplos. 7 elevado ao quadrado, 7 vezes 7, 49. E o menos 7 elevado ao quadrado? Menos 7 vezes menos 7, também 49. O expoente é par, o nosso resultado vai ser positivo. E 7 décimos elevado ao quadrado? 7 décimos vezes 7 décimos, ou seja, 49 centésimos. E 1/7 elevado ao quadrado? Eu trouxe aqui os números que pertencem aos conjuntos diferentes. Naturais, inteiros, racionais, racionais decimais e racionais fracionários. A regra que se aplica é a mesma, independente do conjunto que a gente esteja trabalhando. 1/7 elevado ao quadrado, eu elevo o quadrado tanto o numerador quanto o denominador. Por isso que o 1 vezes o 1 e 7 vezes 7, 49. Mas nós vamos trabalhar isso aqui pausadamente, cada um desses conjuntos. Tudo bem? Vou continuar. Potência de um número real com expoente inteiro. Eu trouxe para vocês os números que pertencem a esses conjuntos e eles estarão elevados a expoentes
inteiros. Veja bem, tenho aqui 9 elevado ao quadrado. O que seria 9 elevado ao quadrado? Nós vamos escrever em forma de fatores 9 vezes 9, ou seja, 81. E o que seria menos 3 elevado ao quadrado? Menos 3 vezes menos 3. Menos com menos na multiplicação, sinais iguais, resultado também positivo. 3 vezes 3, 9. E o menos 3 elevado ao cubo? Menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. O que nós temos? Sinais negativos. O expoente é ímpar, o nosso resultado vai ser negativo. Por isso, nós teremos aqui 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. E 2 décimos elevado ao cubo. O que seria 2 décimos elevado ao cubo? 2 décimos vezes 2 décimos vezes 2 décimos. Nós sabemos que 2 vezes 2 vezes 2 é 8, não é verdade? Então, eu sei que o resultado aqui vai dar 8. Mas eu tenho aqui o expoente 3 e eu tenho uma casa decimal do fator da base. Significa que nós teremos quantas casas decimais no resultado, no produto? Nós teremos 3 casas decimais. Então, 1, 2, 3. 2 décimos vezes 2 décimos vezes 2 décimos, nós teremos 8 milésimos. Tudo bem? Continuando. E aqui? E quando for um número fracionário? 3 quartos elevado ao quadrado. O que eu devo fazer? É o mesmo que 3 quartos vezes 3 quartos. E vamos recordar lá na multiplicação de frações. Como que eu multiplico fração? Numerador com numerador, 3 vezes 3, 9. E denominador com denominador, 4 vezes 4, 16. Assim, a gente aplicou a potência na fração, no número racional. Você percebeu que eu coloquei todos esses expoentes positivos? Elevado ao quadrado, elevado ao cubo. E eu trouxe também agora o expoente negativo. Isso mesmo, expoente inteiro, inteiro você se recorda aquele conjunto Z, são todos os positivos e todos os negativos. Por isso eu trouxe esses mesmos valores, essas mesmas bases, agora elevado ao expoente menos 2. Como que faz, Fabiana? Bem simples. Toda vez que o nosso expoente for negativo, nós vamos fazer o quê? Vamos trocar, inverter a base e o nosso expoente vai ser positivo. Exato, então eu tenho 9 elevado a menos 2. Embaixo do 9 nós temos o denominador 1. Vamos inverter? Vai ficar 1 nono e o nosso expoente agora ficará positivo. Inverte a base e o expoente fica positivo. Para depois resolver aqui a nossa potenciação, teremos a potência de 1 sobre 81. O mesmo nós temos que fazer com todos esses valores. Eu tenho aqui menos 3 vai ficar menos 1/3 elevado ao quadrado. Menos 1/3 ao quadrado, teremos 1 nono positivo, porque a base é negativa, mas o expoente é par. E aqui, Fabiana, com menos 3 elevado ao menos 3, ao expoente menos 3. Vou inverter a base, vamos ficar agora em forma de fração. O sinal da base não muda. E o nosso sinal aqui do expoente vai ficar positivo. Tudo bem? Olha, a base é negativa, o nosso expoente é ímpar, o nosso resultado vai dar negativo, menos 1/27. Ah, e agora, Fabiana, que você tem um número decimal, como que você faz? Simples.
Eu transformo primeiro esse número decimal em uma fração decimal. Eu estou escrevendo de uma forma diferente, mas representa o mesmo valor. Eu transformei a fração em o decimal em fração e o meu expoente, né, vai continuar negativo. Agora eu vou fazer a inversão, trocar o numerador com o denominador de lugar. Vamos ficar como? 10 sobre 2, 10 meios, e o expoente vai ficar positivo. Então, o expoente negativo inverte a base e o expoente passa a ser positivo. Por isso, nós teremos aqui o 10 ao cubo, que é igual a 1000, e o 2 ao cubo, que é igual a 8. Dá para simplificar, né? 1000 divide por 8 exato, não divide? Você aí de casa sabe, metade, metade, metade? Excelente. E aqui uma fração, que já está pronta para fazer a inversão, não está? 3/4 elevado a menos 2 vai ficar como? O 4 vai ficar no numerador e o 3 no denominador, e o nosso expoente ficará positivo. 4 ao quadrado não é 4 vezes 2, hein? 4 vezes 4, que é igual a 16. E 3 vezes 3, que é igual a 9. Tranquilo? Você conseguiu compreender? Recordou? Vamos aqui para o próximo. Casos especiais, acredito que você já tenha recordado aí. Veja bem, 9 elevado a 0 é igual a 1. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Recordou? Eu tenho, né? Todo número elevado a 0 é igual a 1. É sempre 1. E menos 3 elevado a 1? E aí? E se o nosso expoente for 1? Qual será o resultado? Você se recorda dessa regrinha, desse caso especial? Todo número elevado a 1 é sempre quem? É sempre ele mesmo. Tranquilo? Ótimo! Mas aqui propriedade das potências. Vamos verificar. Eu tenho a primeira propriedade, você pode observar que todos esses números que eu coloquei como fatores, veja bem, e eu estou colocando como fatores porque estou fazendo uma multiplicação. Uma multiplicação especial. Veja, as bases são iguais. O que a regra manda quando as bases são iguais? A regra manda fazer o seguinte, você vai simplificar, você vai escrever de forma reduzida. Você tem multiplicação de bases iguais, conserva a base e soma os expoentes. Por isso, nós teremos aqui 3 elevado à sexta potência. Isso, bem simples. Grava aí a informação. Multiplicação de bases iguais, conserva a base e soma os expoentes. Menos 9 aqui elevado ao quadrado, vezes menos 9 elevado à quinta, vezes menos 9 elevado à terceira. Eu vou conservar a base e vou somar, vou juntar os meus expoentes. 7 com 3, 10. Menos 9 elevado à décima potência. E no caso aqui, onde eu tenho um expoente negativo com um expoente positivo, vou conservar a base e vou juntar. Menos 2 com mais 6, vamos ficar como? Com 4 positivo. Não é verdade? Você tem menos 2 e deve menos 2 e tem 4 para pagar, você ali anula aquela dívida, ainda sobra. E quando nós temos números diferentes, eu posso aplicar essa regra? Eu tenho a base 3 décimos elevado a 4, a base 4 décimos elevado ao quadrado. Eu posso aplicar a regra de conserva a base e soma os expoentes? Não. Não posso. Essa regrinha, essa propriedade só serve para bases iguais. Qual a base que eu vou conservar? Não tem base que eu vou conservar. Tudo bem? Então, aqui não se aplica essa regra. E esse último que eu trouxe para vocês, ele é bem tranquilo.
Por que que eu trouxe? Eu quero mostrar para vocês o seguinte. Eles não têm bases iguais para eu aplicar a propriedade. Mas eu posso fazer ter. Isso mesmo. Eu posso converter um número aqui fazendo-o ter a mesma base que o outro. Quem que não está em forma de potência? É o 8. Mas o 8 pode ser escrito na base 2? Pode, não pode? Quando a gente fatora o 8, a gente não tem que ele é 2 ao cubo? Quando eu pegar o 2, posso transformá-lo na potência de base 2 e continuar com a minha segunda parte, agora sim aplicando a propriedade. Que significa o quê? Bases iguais, conserva a base e soma os expoentes. Prestem bem atenção, muitas vezes a gente vai precisar transformar, a gente vai precisar converter um número em uma potência. Isso. E você vai conseguir, você vai perceber que ficarão com bases iguais para você aplicar a propriedade. Nós não estamos resolvendo, nós estamos apenas aplicando a propriedade. Bases iguais, conserva a base e soma os expoentes. Eu tenho agora mais propriedade para vocês. Segunda propriedade, divisão de potências de bases iguais. O que eu faço? Eu conservo a base e subtraio os expoentes. Fácil, não é? Vamos conservar a base. A base é 3, 5 menos 3, 3 ao quadrado. A base é menos 9. Conserva a base e subtrai os expoentes. 5 menos 3, 2 novamente. A base é 5. 5. Conserva a base e subtrai. Opa! Agora, Fabiana, isso daí é difícil. Menos 2 menos 6. O que que nós vamos ter? Exato! Menos 8. Perfeito. E aqui os decimais, como vamos fazer? Conserva a base, que é um decimal, e subtrai os expoentes. 4 e 2, vamos ficar com 2. Novamente eu trouxe para vocês uma base diferente. Mas o que que nós temos aqui? Ah, tem gente em casa que já sabe. Fabiana, você consegue converter o 81 em base 3. Você também de casa consegue? Como que eu vou escrever o 81 na base 3? Quando eu fatoro o 81, ele é 3 a qual expoente? Elevado a qual expoente? Ótimo! Excelente, pessoal de casa. O 81, quando a gente fatora, encontra-se 3 elevado à quarta potência. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 dá 81. Vou transformar o 81 e depois ficamos com uma divisão de potências de bases iguais. Conserva a base e subtrai os expoentes. Perfeito? Excelente! Mais propriedades eu tenho aqui para apresentar para vocês. Terceira propriedade bem tranquila. Nós temos um expoente que está relacionado a um parênteses. E o que que eu faço? Eu vou aplicar esse expoente para cada membro de dentro do meu parênteses. Eu vou aplicar a distributiva. 6 vezes 2 elevado ao cubo é o mesmo que 6 elevado ao cubo vezes 2 também elevado ao cubo. A mesma coisa se eu tiver aqui um número negativo. Então, recordando, esse nosso expoente que está do lado de fora do parênteses, ele vai para quem? Ele vai para cada membro que está dentro do parênteses. Recordou? Ótimo, esse é bem tranquilo, né? Distribui o expoente. Fabiana, isso funciona também se for uma divisão? Sim, se eu tiver uma divisão dentro do parênteses, o meu expoente também vai ser distribuído para cada item aqui, para cada membro daquela divisão. Então, 3 elevado à quarta dividido por 5 elevado à quarta. E aqui, Fabiana, ó, 3, o expoente 3 vai ficar como? 6 elevado ao cubo dividido, por 3 elevado ao cubo.
Lembrando então que esse expoente que está aqui do lado de fora do parênteses é distribuído para os membros de dentro do parênteses, na divisão e na multiplicação. Não se esqueça. Continuando, eu tenho a quinta propriedade que fala potência de potência. Super tranquilo. Como que se faz, Fabiana? Conserva a base e multiplica os expoentes. Exato, então basta eu conservar a minha base e eu multiplicar os expoentes. Tranquilo? Você compreendeu? Ótimo! Vamos então recordar o que a gente estudou, essa revisão da revisão. Isso mesmo, hoje nós trabalhamos a potenciação dentro do conjunto dos reais, ou seja, dentro dos naturais, dos inteiros, dos racionais. E aí, também trabalhamos um pouco as propriedades dessa potenciação. Recordamos, porque esse assunto já foi trabalhado em outra aula. Ele é muito importante, vale a pena você sempre revisar para dar continuidade aos demais conteúdos. Tranquilo? Valeu nossa aula? Bom descanso para todos vocês, um grande abraço, desejo também que vocês tenham bons estudos. Continue se dedicando cada vez mais que vocês terão muito sucesso. Até a próxima. Tchau, tchau.